Irmãos, esta mensagem o Senhor me revelou através de um sonho. Essa palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 37, versículos do 1 ao 14. A palavra do Senhor está escrito: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, observem que Ezequiel profetizou 3 vezes. O Senhor mandou Ezequiel profetizar 3 vezes. Primeiro, para criar, para aqueles ossos, para criar o corpo, para criar tendões, carne e pele. Depois, Ezequiel profetizou para os corpos criarem alma, os corpos terem espírito. Esse espírito é o espírito do homem, para entrar espírito no homem, naqueles corpos. E por último, o Senhor mandou Ezequiel profetizar para o Espírito de Deus entrar nos corpos, para criar espírito. Sendo assim, cria corpo, alma e espírito.
Quando é que a nossa vida é um vale de ossos secos? Quando não obedecemos a palavra de Deus. E não obedecendo a palavra de Deus, estamos agindo como a prostituta que conhece a verdade de Deus, que é a palavra do Senhor, mas não aceita como verdade, distorce. E em Provérbios 23, 27, está escrito: porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Igreja, o que acontece, o que nos resta quando nós não obedecemos a palavra do Senhor? Como nós distorce, a gente quer dar aquele jeitinho brasileiro. Não é bem assim, não é bem assim que funciona isso. Não é bem assim. O que acontece? O que nos resta quando não obedecemos a palavra do Senhor? Cova profunda é a prostituta, porque quando nós não obedecemos, a gente está agindo como a prostituta, e para a prostituta sobra a cova profunda. Os ossos naquele vale estavam sequíssimos, estavam sem vida, sem o Espírito de Deus. Em João 11, 25, a palavra do Senhor nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a palavra do Senhor nos fala que mesmo que nós estejamos mortos, nós teremos vida. Essa vida é a vida eterna. Ainda que esteja morto, viverá. Em João 10:10, a palavra do Senhor nos diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Igreja, o ladrão que é mencionado aqui é referente ao nosso adversário, o diabo. O que acontece? Qual é a função do ladrão? Roubar, matar e destruir. E qual é a função de Jesus? Dar vida e a dar com abundância. Então o diabo mata, Jesus tem vida. Todos que fazem a vontade do Senhor têm vida. Em Ezequiel 37:4, a palavra do Senhor nos fala: então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, aqueles ossos estavam ouvindo a palavra do Senhor? Não estava. Creio eu que não estava. Por isso que o Senhor falou para Ezequiel falar para aqueles ossos: ouve a palavra do Senhor. Irmãos, é muito importante nós dar importância para a palavra do Senhor. É muito importante. O que acontece quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor? O que nos resta? Cova profunda. Por quê? Porque estamos agindo como uma prostituta que conhece a verdade, não aceita como verdade e distorce a palavra para fazer a vontade dela, não a vontade do Senhor. No Salmo 32:3 está escrito: então, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Calei os meus pecados. O que é calar os pecados? Pecado encoberto. Quando nós não confessa os nossos pecados a Deus, nós calamos os nossos pecados e o pecado está encoberto. E a palavra do Senhor diz que não há nada encoberto que Deus não revele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23.
Uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive pecando, o que resta para ela? Morte, porque o preço do pecado é o que? Morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vida eterna, a salvação. Irmãos, nós temos o pecado consciente e o pecado inconsciente. O que é o pecado consciente? É quando eu sei que aquilo é pecado e eu pratico mesmo assim. Agora, o pecado inconsciente é aquele que eu não tenho conhecimento que aquilo é pecado e eu acabo cometendo. E outra coisa, irmã, igreja, não tem pecado grande, não tem pecado pequeno. Mas isso, tem gente que fala, mas isso daí não vai dar nada, não. Isso daí não vai... Isso daí não tem problema, não. Quantas vezes a gente ouve, assim, pessoas falar, isso não tem problema, não, se eu fazer isso, não é bem assim, a palavra do Senhor não é bem assim. Não tem pecado grande e não tem pecado pequeno. Tanto grande como pequeno não deixa de ser pecado. Os ossos estavam secos naquele vale por causa do pecado. Em Ezequiel 37, do 7 ao 8, está escrito: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Irmãos, a primeira coisa que Deus mexeu foi os ossos. O que aconteceu com os ossos? Os ossos se juntaram. Os ossos de cada corpo se juntou ao seu corpo. A primeira coisa que Deus mexe na gente é os ossos. Os ossos são, trazendo para os dias de hoje, os fundamentos, as raízes, os fundamentos e as raízes. Depois, os nervos e a carne. E por último, a pele. Qual é a função dos nervos e da carne? Conduzir o impulso elétrico, gerando movimento no músculo. Não tendo impulso elétrico, não tem como se movimentar. Função da pele. A pele serve de proteção. Então o Senhor abençoa com a carne e a pele. Este é o momento em que o Senhor nos coloca de pé e em movimento, possibilitando caminharmos na fé. Igreja, uma pessoa parada na fé, não tem como Deus operar na vida dessa pessoa, porque o Senhor nos criou para nós estar em movimento, para nós andar, caminharmos na fé, não ficar parado. Uma coisa sem movimento, não tem então como Deus está operando, Deus agir na vida dessa pessoa que está parada. Por isso que é importante nós nunca sairmos da presença do Senhor. Em Romanos 12, 1 e 2, a palavra do Senhor fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício vivo, corpo, entendimento, alma, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Espírito Santo. Eu adorando a Deus de corpo, de alma, consequentemente eu estarei adorando Ele em espírito. Aí o Espírito Santo vem sobre a pessoa e a pessoa é cheia do Espírito Santo e adorando ao Senhor de corpo, de alma e de espírito.
Mudando o entendimento de acordo com a palavra de Deus, você deixa a iniquidade e começa a apresentar a Deus um culto racional. Com isso, com a mente transformada pela palavra de Deus, todas as nossas ações, elas passam a ser fundamentadas na palavra. E uma vez fundamentada na palavra, nós passamos a nos sujeitarmos a Deus e a resistir ao diabo. E sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. O espírito de morte que antes nos mantinha sequíssimos sai e dá lugar ao espírito de vida, que é o fôlego de vida. Lá no Vale dos Ossos Secos, os ossos estavam mortos. Podemos comparar esse vale como um cemitério. Quando a gente entra no cemitério, o que tem lá no cemitério? Pessoas mortas ou pessoas vivas? Pessoas mortas. Então, nesse vale, as pessoas estavam mortas. Na visão que Deus revelou a Ezequiel, ele revelou pessoas mortas. Mas trazendo para o dia de hoje essa visão, lá no vale eles estavam mortos fisicamente. Hoje, trazendo para os dias de hoje, isso a gente pode falar de morte espiritual. Então, para os dias de hoje, morte espiritual. Naquela visão que o Senhor deu para o profeta Ezequiel, morte física. Em Gálatas 2:20 está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Igreja, quando nós aceitamos Jesus, quando a gente vem para os caminhos do Senhor, quando a gente está no caminho do Senhor, não é a nossa vontade que nós temos que fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Porque já não é nós que... eu vou fazer minha vontade. Tem gente que... tá cheio de pessoas dentro das igrejas fazendo a vontade dele, querendo fazer a vontade dele. Mas nós temos que fazer a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer em nossas vidas. Não é a nossa vontade. Muitas vezes a vontade nossa não é a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Uma vez dando ouvidos à palavra de Deus e praticando, saímos da morte para a vida, porque Cristo passará a viver em nós e seremos feitos um exército grande e extremos nas mãos do Senhor. Em Mateus 6,33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Igreja, nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, que é a premissa. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus acrescenta. Conforme a gente vai colocando Deus em primeiro lugar, as demais coisas Deus vai acrescentando no decorrer da nossa caminhada na fé. Quando colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Em Mateus 7:24 está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que escuta a palavra do Senhor, pratica, o Senhor assemelha como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Igreja, semana que vem estará iniciando uma festa mundana que todos nós conhecemos, que é o carnaval. Existem pessoas
que se dizem cristão, falam que é cristão, mas frequentam esta festa, vão nessa festa. Agora eu faço uma pergunta para a igreja: Deus está nessa festa? O Espírito do Senhor está nessa festa? Será que o Senhor Deus está nesse lugar? Será que o Espírito Santo se agrada do que faz nesse lugar? É só observar o que acontece no carnaval e os irmãos vão ter a resposta, se Deus está ou se não está. Quando a pessoa vai nesse lugar, a pessoa é fiel a Deus? A pessoa está obedecendo a palavra do Senhor? Muitos falam: eu vou lá, não dá nada não, eu vou lá, o pastor não vai ficar sabendo, eu vou ficar bem escondidinho. Você pode ir, você pode ficar escondido, só que o pastor pode até não ficar sabendo, porque o pastor é homem falho, que nem eu e todos nós. Só que tem uma coisa, o pastor dos pastores, ele viu. O pastor do pastor, ele viu, ele sabe, porque não tem nada aos olhos do Senhor que fique encoberto. Tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê. Você pode esconder, você pode ir lá nos Estados Unidos, o Senhor vê. Você pode ir lá para São Carlos, o Senhor vê. Você pode ir aonde você for, nesse lugar, mas o Senhor vê. E as consequências nós já sabemos, que quando nós agimos que nem a prostituta, o que nos resta? Cova profunda. E o que vai na cova profunda? É vivo ou morto? Então, e outra coisa, pode ser morte física, como também pode ser morte espiritual. Então, irmão, nós devemos que nessa noite nós possamos fazer o exame e perguntar para nós mesmos: eu estou ouvindo a voz de Deus ou a voz do mundo, do Deus do mundo? Eu estou fazendo a vontade do Senhor ou estou fazendo a vontade do mundo, do Deus do mundo? Que nem o pastor leu, não tem como servir dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. Ou eu faço a vontade de Deus ou eu faço a vontade do diabo. Não tem como eu fazer a vontade de Deus e o diabo ao mesmo tempo. A palavra do Senhor fala: poderei beber o cálice de Deus e o cálice do diabo? Então nós devemos ouvir e praticar o que a palavra de Deus fala. Não adianta nada ouvir e não praticar, ou seja, fazer ao contrário do que a palavra de Deus nos ordena. Nosso falar, nosso agir, nosso andar tem que ser conforme a palavra de Deus. A nossa rocha é Deus, é Jesus. Devemos estar sempre firmados nessa rocha, não importa o que aconteça em nossas vidas. Sempre teremos que estar firmado na rocha. É que essa rocha é Deus, é Jesus. Igreja, muitas pessoas até vão na igreja, até frequentam igreja. Pasme os irmãos, até vão na igreja. Eles podem ir frequentemente na igreja, participar de todas as atividades que tem na igreja. Mas se ela saiu da porta da igreja para fora, lá no trabalho, lá na escola, onde for, se ela não obedecer a palavra do Senhor, não adianta nada, porque ela tem que obedecer a palavra do Senhor, ela tem que viver de acordo com a palavra do Senhor manda, ela tem que obedecer. Então que nessa noite todos nós façamos o exame e perguntamos para Deus: eu estou obedecendo a Deus ou estou obedecendo o adversário? Fazendo o que o adversário quer ou fazendo o que Deus quer? Então, o que nós aprendemos nessa noite, que assim lá no Vale dos Ossos Secos, talvez você adentrou neste lugar, nesse templo, que nem no Vale dos Ossos Secos. Você pode estar pensando que, por seu caso,
Não tem jeito. Você pode estar pensando, eu morri, que nem lá no Vale dos Ossos Secos eles estavam falando. Pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados, quer dizer, acabados. Saiba que Deus, Ele pode mudar a tua história. Deus pode fazer para você aquilo que você quer. Deus pode fazer, mas você tem que dar o primeiro passo. Não tem como Deus agir na nossas vidas se nós não dermos o primeiro passo. Somente Deus tem o poder de fazer aquilo que nós pedimos e pensamos, o que nós necessita. Se for da vontade dEle, Ele faz. Mas nós temos que o quê? Agir como um cristão verdadeiro, obedecendo a Deus, fazendo o que a palavra do Senhor manda. Consequentemente, eu obedecendo a Deus e fazendo o que a palavra do Senhor manda, consequentemente o Senhor nos abençoa. A partir do momento que nós fazemos a coisa que o Senhor não manda, aquilo que o Senhor não manda, o Senhor não tem compromisso com aquele que não obedece a palavra dele. Agora, se a pessoa não está obedecendo, ela ouve a palavra do Senhor e ela se arrepende verdadeiramente de corpo, de alma e de espírito, se arrepende do que ela está fazendo, se ela está pecando, se arrepende do pecado que ela está cometendo e confessa ao Senhor e deixa o pecado, consequentemente o Senhor abençoa essa vida, porque o Senhor, Ele é misericordioso, mas também o Senhor, Ele é justiça. E aquelas vidas no Vale dos Ossos Secos, eles estavam mortos fisicamente, naquela visão que o Senhor falou para Ezequiel. O Senhor levou Ezequiel em espírito. Essas vidas, ao ouvirem a palavra do Senhor e obedecer a ordem que o Senhor deu através do profeta Ezequiel, eles tornaram a vida. E muitas vidas e muitas pessoas hoje dentro das igrejas estão mortos espiritualmente, trazendo para o dia de hoje, são mortos espiritualmente. Precisam de uma palavra do Senhor, precisam de uma palavra do Senhor. E aonde que encontra a palavra do Senhor? É no mundo? É no mundo que o Senhor vai falar com essa pessoa? É no mundo que o Senhor fala com as pessoas? Ou é dentro da tua casa? É dentro da casa do Senhor que fala. Fala através de uma palavra, de um louvor, ou através de uma profecia. Igreja, o que tem de gente dentro das igrejas, atrás de profecia, atrás de revelação. Se o pastor colocar aqui, falar assim, ó, vai vir fulano de tal, da cidade de tal, é muito usado por Deus, o Senhor usa em profecia. Essa igreja que lota. Agora, culto de ensino, ensinamento, as pessoas não costumam vir. Por que que não costumam vir? Porque elas não querem, elas querem profecia, estão querendo muita profecia hoje. E a verdadeira profecia é abrir a palavra do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus já está falando com a gente. Então a verdadeira profecia é a palavra do Senhor. E muita gente nos dias de hoje também estão desprezando o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Porque esse dom é gratuito, não tem nada para pagar. Jesus já pagou o preço, que é o sangue vertido lá na cruz do Calvário. Aí fora inventam muita coisa para pagar preço. Você tem que fazer tal coisa, tantos dias para pagar o preço. Se você não fizer isso, você não tem salvação. Estão querendo comprar salvação, mas essa salvação é de graça. Deus deu, Jesus é direito garantido, de graça, gratuito.
e estão desprezando. Não é assim que a palavra do Senhor fala. Ah, acha, isso daí não tem problema não, isso daí não tem nada, eles falam, não dá nada não. Pode não dar aqui, mas só que lá na vida eterna dá sim, e o lugar disso é o inferno. Por isso, irmãos, nós devemos estar sempre vigilantes. Quando a gente vai num lugar, nós devemos sempre perguntar: Deus está nesse lugar? O Espírito do Senhor se alegra comigo nesse lugar? Nós devemos sempre fazer a vontade do Senhor. Devemos sempre fazer aquilo que o Senhor manda, o que a palavra do Senhor ordena. Então, que nessa noite nós possamos sempre nos examinar e perguntar para nós mesmos: eu estou obedecendo a palavra do Senhor? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer? Então, irmãos, eu entrego a mensagem dizendo para a igreja: vamos nos examinar, e se não estamos fazendo a palavra, o que o Senhor ordena, que nós venhamos a se arrepender, deixar o pecado e pedir perdão para o Senhor e prosseguir na caminhada. Porque nós já estudamos, uma coisa parada não tem como Deus agir na vida dessa pessoa. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, nunca despreze o dia dos humildes começos. Todo mundo tem a sua primeira vez. Não desprezem o dia dos humildes começos. Eu peguei a minha porção e eu quero deixar aqui fazer algumas complementações. Quando é que nós sabemos que nós estamos vivendo um vale de osso seco? Davi encobriu um pecado. E quando ele encobriu o pecado, a Bíblia foi dizer que os ossos dele ressecaram. Então, quando nós encobrimos o pecado, irmãos, nós começamos a nos tornar como um vale de osso seco. Sabe aquela área que você olha, você fala: meu Deus, não tem vida. Você pode olhar lá, tá? Tem pecado encoberto lá naquele meio. Por isso que o profeta tinha que fazer o quê? Profetizar. Porque quando ele profetiza, ele traz a revelação. Quando ele traz a revelação da palavra, aquilo que estava encoberto agora passa a ficar o quê? Descoberto. E olha que interessante, o profeta não falou qualquer coisa. O profeta falou assim: ossos secos, ouça a palavra de Deus. Ele não falou: ouça a palavra do fulano, a palavra do beltrano, a palavra do ciclano. É a palavra de Deus. E aí eu digo para ti, pode ter verdadeiro profeta aqui, mas se o osso seco não ouvir, nunca vai mudar. Não muda, irmãos. E a primeira coisa quando o osso seco deu ouvido foi montar o fundamento, porque o fundamento de um corpo humano é o quê? São os ossos. É ele que dá estrutura para manter de pé. Depois botou a carne para poder dar movimento, para a pessoa começar a andar. Depois trouxe os nervos, a pele para proteger. Aí depois veio a alma. E depois o Espírito. E sabe o que é o mais bonito? O Espírito só veio do Senhor quando saíram da sepultura, quando abandonaram a prática da prostituta. Porque a prostituta é como uma cova. Por isso que o Senhor fica: sai do meio, sai do meio. Vou lá para o carnaval, vai virar um vale de osso seco. Tem uma lei, irmãos, que diz que eu não posso tocar em nada morto. Porque se eu tocar em alguma coisa morta, eu me torno contaminado. Se a igreja está morta e você se relacionar com a igreja morta, sabe o que vai acontecer ou não? Vai contaminar e vai ficar morto. Por isso, o segredo é: ouça a palavra, ossos secos, ouça a palavra de Deus. Deus primeiro Ele nos dá a estrutura
para a gente caminhar. Depois ele nos dá o Espírito com letra minúscula que a gente leu, que é a alma. Lembra Jesus lá na cruz? Ele falou assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o quê? O meu Espírito. Você vai ver que é o Espírito com letra minúscula, porque a maiúscula volta para Deus. Quando a gente morre, o corpo vai para o pó. O Espírito de Deus volta para... E o nosso, para onde é? Que é a nossa alma, que é o nosso entendimento. O nosso entendimento só muda quando a gente põe fundamentos, que é o osso em cada osso. O nosso entendimento só muda quando a gente tem a estrutura toda pronta e toda montada. E o que Deus cobra de nós é a nossa alma. Só que não tem jeito de chegar lá na alma se não adorar a Deus de corpo, a alma, para ter o Espírito. Se eu não entregar o meu corpo como sacrifício santo, eu não vou receber a alma que Deus tem para a minha vida, e também não vou receber o Espírito que Deus tem para a minha vida. Guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos?